bem-vindo ao canal. O que a Bíblia diz sobre isso? Eu sou o pastor Fábio Miller, sou também teólogo, coach e terapeuta, mas principalmente um apaixonado pela palavra de Deus. Esse vídeo nós vamos dar continuidade a o que a Bíblia diz sobre Jesus, o Jesus histórico e o Jesus divino. Então, vamos dar continuidade a partir do ministério de Jesus. Jesus faz o seu primeiro milagre em uma festa de casamento. Isso para mostrar a importância que Deus dá para as famílias. Família é um projeto, é algo que está no coração de Deus. Jesus fez muitos milagres. A Bíblia diz que não teria livro suficiente para descrever todos os milagres que Jesus fez. Mas afinal, quem foi Jesus? Um rabino, um profeta, um bom homem, um revolucionário? Já no tempo de Jesus, muitas pessoas se perguntavam: quem é Jesus? Quem foi Jesus? E nós, então, podemos começar pelo seu nome original. Seu nome é Yeshua, em hebraico, que significa salvar. Mas na Bíblia encontramos também muitos outros nomes, e eu vou ler algum deles aqui então para você. Também a Bíblia diz que ele se chama Redentor, Pão da Vida, Senhor, Criador, Filho do Deus vivo, Filho unigênito, Filho amado, Santo de Israel, Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Rei dos reis, Cabeça da igreja, o Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, Mestre, Rei dos judeus, Sumo sacerdote, Profeta, Professor, Mestre, Emanuel, Advogado, Salvador, Mediador, Juiz, Principal Pedra da Esquina, Autor e Consumador da fé, o Cordeiro Santo de Deus, o Bom Pastor, Pastor e Bispo das almas, o Verbo, Fonte de águas vivas, Rocha, Messias, Videira verdadeira, Renovo, Noivo, Aurora, Siló, o Leão da tribo de Judá, a resplandecente estrela da manhã, a imagem do Deus invisível, o Eu Sou, Filho do Homem, o Carpinteiro, o Caminho, a Verdade, a Vida, o Rei de Israel, o Cristo. E eu acredito que ainda tem mais nomes. Jesus foi muito mais do que apenas um profeta ou um bom homem. Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados. Jesus nasceu e viveu como um homem para nos mostrar o caminho para Deus. Como era o aspecto físico de Jesus? A sua pele, seu cabelo, seus olhos eram escuros, eram claros? Sabe que foram anos e anos de séculos de eurocentrismo, tanto na arte como na religião, para sedimentar essa imagem mais conhecida de Jesus, o Cristo, um homem branco, de barbas compridas, cabelos loiros, olhos azuis, o Jesus hollywoodiano. Mas saiba que não tem nada a ver com o Jesus histórico. O Jesus histórico, aponta os especialistas, muito provavelmente era moreno, de estatura mediana e mantinha seus cabelos aparados, como os outros judeus da época. Então essa atitude simples de Jesus confundia a cabeça dos religiosos na época, aqueles que esperavam um Messias com uma espada na mão, um guerreiro, um revolucionário. Jesus mostrou muita simplicidade. A Bíblia diz que ele se cingiu com uma toalha e foi lavar os pés dos seus discípulos para ensinar simplicidade, ensinar o serviço e também o amor ao próximo. Muitos não creram nele por causa disso. Ele era o filho do Zé e o filho da Maria. Seus irmãos andavam no meio deles. Jesus tinha a aparência de um judeu normal. Jesus se misturava no meio da multidão. Outro fato que vários textos da Bíblia nos mostram é que Jesus não foi morto. Não, nem os judeus nem os religiosos mataram Jesus. Jesus se entregou para morrer em nosso lugar. Era o Cordeiro Santo de Deus que tirou o pecado do mundo. Então, ele se entregou como o verdadeiro sacrifício. O último sacrifício feito foi Jesus na cruz do Calvário. A partir dali, o homem não precisava mais sacrificar animais
para se chegar a Deus. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus se colocou desta forma como o caminho que nos leva a Deus. Em Romanos 5,12 diz: portanto, como um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça, que é um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Porque se pela ofensa de um só homem a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então Jesus Cristo foi morto ao lado de dois bandidos, dois ladrões. E a história conta que um deles reconheceu exatamente esse texto aqui, que Jesus era santo, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias, ele era o enviado de Deus para salvar a humanidade. Ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Até aquele último momento, Jesus estava salvando vidas. E o paraíso foi inaugurado com um ladrão. Por isso que a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração contrito. A Bíblia diz em 1 João 9 que ele perdoa todo pecado confessado e nos purifica de toda injustiça. A Bíblia diz que o seu amor lança fora todo medo, e o seu amor também lança no mar de esquecimento todos os nossos pecados. Então, até o último momento, Jesus estava ali resgatando os perdidos. Através do sangue de Jesus, herdamos então remissão dos nossos pecados. Através da sua crucificação e morte, nós herdamos um caminho que nos leva ao Deus Pai. Pela fé no Filho de Deus, a fé em Jesus. Eu quero ler um texto contigo que está em Gálatas, capítulo 2, que diz o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é que vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, é esse o objetivo, esse é o plano de Jesus, quando veio este mundo para nos resgatar, que ele pudesse viver nos nossos corações e nós pudéssemos viver para ele. Através então do nome de Jesus, nós temos poder, tanto com relação à natureza, como às coisas espirituais. Assim como Jesus deu ordem aos ventos e às tempestades que se calassem, assim ele também nos deu esse poder. E assim como também ele libertou pessoas de opressões demoníacas, assim também esse poder está sobre todo aquele que confessa o seu nome como Senhor e Salvador das suas vidas e vive a fé em Cristo Jesus. A palavra de Deus também diz lá em João 10:10 que o ladrão, que a Bíblia relata como o diabo, que veio para roubar, matar e destruir, mas a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Assim como ele veio para destruir, Jesus veio para consertar. A cruz não foi um engano. A cruz foi um propósito. Jesus veio para este propósito, para morrer pelos nossos pecados e nos resgatar, restaurar todas as coisas e desfazer as obras do diabo. Está em 1 João 3,8 que diz: quem pratica o pecado é o diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer
as obras do diabo. Então, Jesus morreu, foi crucificado, desceu ao Hades. Mas eu tenho uma ótima notícia para você. A morte não pôde o deter. Ele ressuscitou. A palavra de Deus diz que o túmulo foi encontrado vazio. E Jesus então apareceu no meio dos seus discípulos. Eu quero ler um texto contigo que está em 1 Coríntios 15, 55 ao 57, que diz: aonde está, ó morte, o teu aguilhão? E onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreveu esta passagem de 1 Coríntios, é algo fantástico. Eu amo esse texto, onde mostra como Cristo triunfou sobre a morte e sobre o inferno. A ressurreição de Cristo é contada em vários textos da Bíblia. Dois deles é Marcos 1:9 e no livro de João 20:15, informa que Jesus foi visto pela primeira vez ali por Maria Madalena e depois disso realizou também aparições junto aos seus discípulos. Depois a Bíblia relata que Jesus Cristo, ele partiu ou ascendeu aos céus. Está em Lucas 24:51, que diz: e aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado aos céus. Uma promessa que Jesus irá voltar. No livro de Atos, capítulo 3, versículo 21, está escrito: é necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Ele falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Então, duas coisas muito interessantes: os céus estão retendo a volta de Jesus e que Deus vai restaurar todas as coisas para que ele volte. Isso será feito através do trabalho da igreja e do poder do Espírito Santo. Mas uma coisa que nós temos que entender é que Jesus é a figura central da Bíblia. Depois dele, o mundo nunca mais foi igual. Passou a ser contado antes de Jesus e depois dele. Agora todos os que creem em Jesus Cristo podem ter a vida eterna. E é um texto de Colossenses, capítulo 2, versículo 9, que diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude. Então Jesus, ele é a plenitude de Deus. Tudo se cumpriu, tudo se realizou e tudo se fez nele. Eu quero ler outros dois textos que Jesus falou e eu acho de extrema importância. Primeiro é João 14:6, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E outro texto, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, mesmo morto, viverá. Então, temos aqui em Jesus a vida eterna, temos em Jesus a salvação, nós temos em Jesus o acesso, o livre acesso à presença de Deus, nós temos a paz, a alegria, nós temos alimento, ele é o pão da vida. E nós temos também uma água viva que mata a nossa sede interior. Nós temos que nos alegrar em Deus. Há outros textos que eu quero ler contigo, que eu acho de extrema importância para nós finalizarmos esse vídeo falando de quem é Jesus. Eu quero ler, primeiramente, Filipenses 2, a partir do versículo 5, que diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus. Era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Outro texto que eu quero ler contigo, que nós temos que reconhecê-lo como Filho de Deus,
como Salvador, como Messias, como a ponte que nos liga novamente a Deus, é Mateus 16, 15 ao 17, que diz: "E vocês?", perguntou ele, "quem vocês dizem que eu sou?" Simão Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, filho do Deus vivo." Respondeu Jesus: "Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi revelado a você por carne ou sangue, mas o meu Pai que está nos céus." Outro texto que eu quero ler, que Jesus se mostra como sumo sacerdote, o nosso intercessor, que está ao lado de Deus Pai nos céus, intercedendo por nós. É em Hebreus 4, a partir do versículo 14, que diz: "Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou todo tipo de tentação, porém sem pecado." Então, Jesus passou tudo que nós passamos, mas venceu. Ele não se deixou ser levado nem por pecado, nem por tentações e nem pelas coisas desse mundo, para justamente ter esse poder para enfrentar a morte e o inferno e ser a nossa salvação. E o último texto que eu quero ler contigo está em João 4:26, ao qual então Jesus declarou: "Eu sou o Messias, eu estou falando com você." Então, espero que esse vídeo tenha lhe ajudado a conhecer quem é Jesus. Eu sei que foi muito resumido, né? Poucos textos, pouco falar sobre a pessoa de Jesus. Nós poderíamos ficar alguns anos falando de Jesus, de tantas coisas que nós temos para falar dele, mas espero ter passado aqui um pouquinho do que eu compreendi, das informações mais necessárias e objetivas sobre a pessoa de Jesus, Yeshua. Espero que você compreenda quem realmente ele é. Muito obrigado por ter ficado até o final, assistido esses 2 vídeos que falam sobre Jesus. E eu te peço, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, porque eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Dê o seu like para que mais pessoas recebam esse conteúdo e aperte o sininho aí para receber as notificações. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe sua vida. Shalom, shalom.